Meu nome é Rafael, tenho 33 anos hoje e preciso contar uma história que mudou minha vida para sempre. Era setembro de 2007, eu tinha apenas 16 anos e morava com minha mãe em Conceição, no bairro de Santana, zona norte de São Paulo. Naquela época, a música gospel estava explodindo no Brasil. Aline Barros dominava as rádios, Fernandinho começava a fazer sucesso e até a Globo estava investindo em programas religiosos. Minha mãe era evangélica fervorosa da Assembleia de Deus na Rua Voluntários da Pátria. Todo domingo ela me arrastava para o culto e eu odiava cada minuto daquilo. As músicas me pareciam chatas, repetitivas. Eu preferia escutar Restart no meu Discman velho. Conceição orava por mim todos os dias, jejuava nas segundas-feiras e vivia falando: "Filho, um dia você vai servir a Deus." Mas eu tinha uma ferida profunda no coração. Meu pai tinha abandonado nossa família quando eu completei 12 anos, sem dar explicação, sem falar nada. Simplesmente sumiu, deixando minha mãe com 2 bocas para alimentar e contas para pagar. Eu culpava Deus por isso. Pensava: se ele existe e é tão bom assim, por que deixou meu pai ir embora? Naquela sexta-feira de setembro, chegou o estopim. Minha mãe queria que eu fosse ao culto de jovens, mas eu tinha combinado de sair com uns amigos para jogar futebol no campo do Tucuruvi. "Rafael, você precisa buscar a Deus na sua vida", ela insistia. "Pare com essa rebeldia, filho." Explodi de raiva naquele momento. Gritei coisas terríveis para ela, palavras que ainda me fazem chorar quando lembro. "Mãe, eu prefiro o diabo do que o seu Deus. Se o capeta aparecesse aqui agora, eu faria qualquer negócio com ele." Bati a porta e saí de casa sem olhar para trás. Caminhei pelas ruas de Santana com ódio no coração. Eram quase 23h30 quando cheguei na esquina da Rua Voluntários da Pátria com a Avenida Cruzeiro do Sul. O movimento estava fraco, apenas alguns carros passando. A noite estava estranhamente silenciosa para uma sexta-feira. Foi exatamente às 23h47 que ele apareceu. Um homem jovem, aparentando uns 25 anos, vestindo um terno preto impecável. Estava encostado num poste, fumando um cigarro, mas o cheiro não era de tabaco comum. Era um odor estranho, meio doce, meio enjoativo, como enxofre misturado com perfume caro. "Rafael", ele disse meu nome com naturalidade, como se me conhecesse há anos. A voz era suave, convincente, nada do que eu imaginava sobre o diabo. "Ouvi você gritando há pouco, parece que está precisando de uma mudança na vida, não é mesmo?" Fiquei paralisado por alguns segundos. Como ele sabia meu nome? Mas ao mesmo tempo, senti uma atração estranha por aquele homem. Ele irradiava confiança, poder, tudo o que eu queria ter na minha vida. "Quem é você?", perguntei, mesmo já desconfiando da resposta. "Digamos que sou alguém que pode realizar seus sonhos", ele respondeu sorrindo. "Você tem talento, garoto. Posso ver isso. Que tal se tornasse o maior produtor musical do Brasil? Rico, famoso, respeitado." Ele deu uma tragada no cigarro e continuou. "Posso fazer você ser maior que Rick Bonadio, o produtor da hora." As palavras dele entraram na minha mente como mel. Eu sempre tive fascínio por música, mexia com equipamentos de som na escola. E Rick Bonadio era meu ídolo na época, produzindo hits do RBD e outras bandas famosas. "E o que você quer em troca?", perguntei, sentindo que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. "Apenas sua alma, Rafael, e uma pequena missão." Ele jogou o cigarro no chão e pisou em cima. "Quero que você destrua a música gospel por dentro. Corrompa essa indústria que sua mãe tanto ama. Mostre para ela que nem mesmo as canções sagradas estão seguras." Naquele momento, tomado pela raiva e pela sede de vingança, estendi minha mão para ele. 3 dias depois daquele encontro na esquina, ainda não conseguia tirar o homem de terno preto da minha cabeça.
Era terça-feira, 25 de setembro de 2007, e eu estava no meu quarto mexendo no Orkut. Todo mundo usava aquela rede social na época, né? Tinha acabado de assistir o último capítulo de Páginas da Vida na Globo quando senti uma presença estranha no quarto. Rafael! Uma voz sussurrou no meu ouvido direito. Olhei ao redor e não vi ninguém, mas sabia que não estava sozinho. Está pronto para selar nosso acordo? A voz continuou, agora mais clara. Era ele. Mesmo sem estar fisicamente presente, eu reconhecia aquela voz suave e convincente. Onde você está? Perguntei baixinho para minha mãe não ouvir do quarto ao lado. Feche os olhos e me siga, ele respondeu. Senti uma tontura estranha, como se estivesse sendo puxado para fora do meu corpo. E quando abri os olhos novamente, estava em pé no Vale do Anhangabaú, bem no centro de São Paulo. Era exatamente 3 horas da madrugada. O local estava completamente deserto. Apenas algumas luzes dos prédios ao redor iluminavam a praça. O homem de terno preto estava lá, sentado num banco, só que agora sua aparência tinha mudado. Os olhos brilhavam com uma luz dourada meio hipnotizante, e quando ele sorriu, vi que seus dentes eram perfeitamente brancos demais. Bem-vindo ao meu escritório, Rafael, ele disse, gesticulando para o espaço vazio ao redor. Aqui é onde fazemos os negócios mais importantes. Levantou-se e caminhou até mim. Cada passo dele fazia um som metálico no chão, como se as solas dos sapatos fossem de ferro. Você disse que quer ser maior que Rick Bonadio, não é mesmo? Ele perguntou, tirando um pergaminho amarelado do paletó. Posso fazer isso acontecer em 2 anos, Rafael. Você vai ter o estúdio mais procurado de São Paulo, vai produzir os maiores sucessos gospel do país. Desenrolou o pergaminho na minha frente. O documento estava escrito numa língua que eu não reconhecia, mas estranhamente conseguia entender cada palavra. Falava sobre poder, fama, dinheiro e sobre uma missão específica de corromper a música cristã brasileira. O preço é simples, ele continuou. Sua alma eterna, e você vai trabalhar para nós até o dia da sua morte. Como eu sei que você vai cumprir sua parte? Perguntei, tentando parecer corajoso, mas por dentro estava tremendo. Ele riu. Um som que ecoou pelos prédios vazios ao redor. Olhe para sua conta bancária amanhã de manhã. 50 mil reais vão aparecer lá como depósito de investidor anônimo. E foi então que ele tirou uma lâmina pequena e brilhante do bolso. Parecia ser feita de uma pedra preta que eu nunca tinha visto. Depois soube que era obsidiana vulcânica. Estenda sua mão direita, Rafael. Precisamos selar isso da forma tradicional. O metal estava gelado quando tocou na minha pele. A dor foi imediata e intensa. Ele cortou uma linha de cerca de 3 centímetros na minha palma e o sangue começou a escorrer no pergaminho. Agora assine seu nome com o próprio sangue, ele ordenou. No momento que terminei de escrever Rafael Silva Santos, senti uma dor lancinante no peito, como se algo tivesse sido arrancado de dentro do meu corpo. O pergaminho pegou fogo sozinho e virou cinzas em segundos. Pronto, ele disse sorrindo. Agora você me pertence, Rafael. Começaremos o trabalho na semana que vem. O mundo começou a girar ao meu redor, e quando tudo parou, eu estava de volta no meu quarto, com o Discman ainda tocando uma música do Restart. Olhei para minha mão direita e ela estava normal. Nenhum corte, nenhuma marca. Pensei que tinha sido apenas um sonho muito real, até notar 3 pequenos riscos paralelos no meu pulso esquerdo. Pareciam arranhões antigos, mas eu tinha certeza de que não estavam lá antes. E até hoje, 15 anos depois, essas marcas nunca desapareceram completamente. Na manhã seguinte, quando minha mãe saiu para trabalhar na loja do Shopping Lar Center, corri para o computador da Lan House da esquina. Acessei minha conta do Banco do Brasil com as mãos tremendo. E lá estava. Um depósito de exatos 50 mil reais, feito às 6 horas da manhã por um tal de Investimentos LT Limitada. Naquele momento soube que não tinha sido sonho nenhum.
Com 50 mil reais na conta, não perdi tempo. Era outubro de 2008, um ano depois do pacto, e eu já tinha completado 17 anos. Naquela época, CD original ainda vendia muito. As lojas Saraiva e Fnac dominavam o mercado e baixar música no Kazaa era considerado pecado pelos evangélicos. Encontrei uma sala comercial perfeita na Rua Augusta, número 847, bem na região da Bela Vista. O local ficava no mesmo quarteirão onde hoje tem aquele McDonald's famoso, sabe? Eram 80 metros quadrados no segundo andar de um prédio comercial meio antigo. O aluguel custava R$ 1.200 por mês, valor que cabia perfeitamente no meu orçamento misterioso. Assinei o contrato como Rafael Silva Santos, produtor musical, e o proprietário nem questionou minha idade. Batizei o estúdio de Heavenly Sound, um nome irônico, considerando o que eu realmente pretendia fazer lá dentro. Comprei os melhores equipamentos da época: mesa de som Yamaha DM2000, microfones Shure SM58 e SM57, monitores JBL profissionais. Tudo de primeira linha. O dinheiro aparecia magicamente na minha conta sempre que eu precisava. A reforma levou 2 meses para ficar pronta. Instalei isolamento acústico nas paredes, carpete no chão, iluminação indireta. O ambiente ficou realmente profissional. Mas eu sabia que precisava fazer mais do que uma simples reforma. Precisava consagrar aquele lugar para o verdadeiro propósito dele. Na madrugada de 15 de dezembro de 2008, fiz meu primeiro ritual no estúdio. Tinha comprado um galo preto no Mercadão Municipal alguns dias antes. O vendedor achou estranho, mas R$ 200 em dinheiro convenceram ele rapidinho. Às 3 horas da manhã, sozinho no estúdio, sacrifiquei o animal e derramei o sangue em cada equipamento. Enquanto o sangue escorria pela mesa de som, sussurrei palavras em aramaico que apareceram na minha mente, como se alguém estivesse me ensinando na hora. Baal, Asmodeus, Beuzebu, consagro este lugar para vossos propósitos. Que cada nota gravada aqui carregue vossa influência. O cheiro de enxofre tomou conta do ambiente por alguns minutos. Meu primeiro cliente chegou 3 semanas depois. Um jovem de 19 anos, chamado Tiago, morador de Osasco, que sonhava em ser o próximo Fernandinho. Tinha uma voz bonita e tocava violão muito bem. Era exatamente o tipo de talento que eu precisava para começar meu trabalho de corrupção. Cara, seu estúdio é sensacional, Tiago disse quando entrou na sala. Quanto você cobra para gravar uma música? Cobrei R$ 800 pela gravação completa. Valor justo para a época. Ele aceitou na hora e marcamos a sessão para a sexta-feira seguinte, 16 de janeiro de 2009. A música que Tiago trouxe se chamava Aleluia ao Rei. Era um louvor simples, mas cheio de unção. Dava para sentir que tinha sido inspirada genuinamente. Durante a gravação, enquanto ele cantava no microfone principal, fiz meu ritual secreto. Pinguei 3 gotas do meu próprio sangue no microfone Shure, sussurrando maldições específicas. A gravação ficou tecnicamente perfeita. Tiago saiu dali radiante, dizendo que nunca tinha ouvido sua voz soar tão bem. Rafael, você tem um dom especial, cara. Essa música vai fazer sucesso, ele disse, me abraçando na saída. Se ele soubesse o que eu realmente tinha feito. Aleluia ao Rei começou a tocar nas rádios evangélicas de São Paulo em março de 2009. A música fez um sucesso impressionante. Ficou em primeiro lugar na Rádio Melodia por 6 semanas consecutivas. Tiago começou a receber convites para cantar em igrejas grandes e parecia que sua carreira estava decolando. Mas 3 meses depois, ele me ligou desesperado. Rafael, estou tendo pesadelos terríveis toda noite. Vejo demônios me perseguindo, acordo gritando. A voz dele estava irreconhecível, cheia de medo e confusão. 6 meses depois da gravação, Tiago abandonou completamente a música e hoje vive internado numa clínica psiquiátrica em Cotia.
Foi minha primeira vítima, e eu soube que o plano estava funcionando perfeitamente. O ano de 2009 estava sendo perfeito para meus negócios. Já tinha gravado 12 músicas gospel que viraram hits nas rádios evangélicas de São Paulo. Cada uma carregando minha assinatura especial. O estúdio estava sempre lotado e eu cobrava cada vez mais caro pelas gravações. Mas em março daquele ano, quase fui exposto por um homem que eu subestimei completamente. Pastor Antônio Ferreira era formado em artes visuais pela USP e liderava uma igreja pequena da Universal do Reino de Deus na Vila Carrão. Ele tinha um olho treinado para símbolos e uma mente analítica que funcionava como um scanner. O tipo de pessoa que reparava em detalhes que todo mundo ignorava. Aos 47 anos, estava sempre investigando coisas suspeitas no meio evangélico. No final de fevereiro, uma gravadora gospel grande me contratou para produzir o CD Louvores do Céu, com vários artistas conhecidos. Durante a criação da capa, sugeri alguns elementos visuais que pareciam inocentes. Nuvens estrategicamente posicionadas, anjos com poses específicas, cores em tons que eu sabia serem significativos no ocultismo. O CD foi lançado no dia 10 de março de 2009 e fez sucesso imediato. Vendeu 15 mil cópias na primeira semana. Números excelentes para a época. Eu estava orgulhoso do meu trabalho. Tinha conseguido colocar símbolos satânicos bem na cara de milhares de evangélicos e ninguém estava percebendo nada. Mas o pastor Antônio comprou o CD na loja Saraiva do Shopping Aricanduva e levou para casa. Na mesma noite começou a analisar cada detalhe da capa com uma lupa. Era assim que ele fazia com tudo. Por volta das 22 horas, ele descobriu o primeiro símbolo, um pentagrama invertido formado pelas nuvens no céu da imagem. Meu Deus do céu! Ele sussurrou para a esposa, Dona Margarete. Olhe aqui, tem um pentagrama escondido nesta capa. Ela também viu. O símbolo estava lá, claro como água, mas posicionado de forma que só quem procurasse com atenção conseguiria notar. Antônio passou a madrugada toda estudando a capa. Descobriu que as letras do título, quando reorganizadas em outra ordem, formavam a frase 666 Baal vive. Os anjos tinham chifres microscópicos desenhados entre os cabelos, só visíveis com ampliação. Era um trabalho de arte macabra, disfarçado de design cristão. No dia seguinte, o pastor ligou a câmera e gravou um vídeo de 47 minutos explicando cada símbolo encontrado. Seu canal no YouTube se chamava Discernimento Cristão e tinha mais de 50 mil inscritos. Um número impressionante para 2009, quando o YouTube ainda estava começando no Brasil. O vídeo foi postado na terça-feira, 17 de março, às 19h30. Em 48 horas, já tinha mais de 200 mil visualizações e milhares de comentários revoltados. Os evangélicos estavam compartilhando o link no Orkut como loucos. A polêmica estava tomando proporções gigantescas. Este CD está corrompido. Antônio falava no vídeo, mostrando frame por frame cada símbolo. Irmãos, cuidado com o que vocês levam para casa. O inimigo está infiltrando nossa música. Ele estava certo, e isso me deixou apavorado. O pastor anunciou que lançaria um livro expondo toda a indústria gospel brasileira. Na quinta-feira, 19 de março, o vídeo já tinha 500 mil visualizações. A gravadora me ligou desesperada pedindo explicações. Eu, obviamente, neguei tudo, dizendo que era apenas coincidência e paranoia do pastor. Mas por dentro, eu sabia que estava com um problema sério nas mãos. Na sexta-feira, 20 de março, exatamente 3 dias depois do vídeo viralizar, o pastor Antônio sofreu um acidente brutal na Marginal Tietê. Era 14h23 quando o carro dele capotou no quilômetro 23, sentido interior. Testemunhas disseram que ele perdeu o controle sem motivo aparente. Morreu no local.
O vídeo foi removido do YouTube no mesmo dia por violação de direitos autorais. O canal Discernimento Cristão foi suspenso permanentemente. E a família do pastor recebeu uma indenização de R$200 mil de uma empresa chamada Consultoria Estratégica LT. A viúva dele nunca mais tocou no assunto do CD. E o livro que ele estava escrevendo desapareceu misteriosamente do computador dele. Era junho de 2010 e o Brasil inteiro estava vidrado na Copa do Mundo que acontecia aqui mesmo. Todo mundo conhece aquela época. Shakira tocava Waka Waka em todo lugar. As ruas ficavam desertas durante os jogos e até os evangélicos mais fervorosos paravam de orar para torcer pela seleção. Meu estúdio estava bombando. Já tinha produzido mais de 50 músicas gospel corrompidas e ninguém desconfiava de nada. Naquela terça-feira, 15 de junho, o Brasil tinha jogado contra a Costa do Marfim às 15h30. Ficamos no 3-1 e eu estava assistindo a reprise do jogo na Globo quando senti aquela presença familiar no estúdio. Eram exatamente 3h33 da madrugada. Sempre nesse horário específico que as coisas sobrenaturais aconteciam comigo. Rafael, a voz ecoou pela sala de gravação, mas dessa vez era diferente, mais grave, mais poderosa. Levantei da cadeira onde estava mexendo numa mixagem e caminhei até o centro do estúdio. O ar ficou pesado, como se uma tempestade estivesse chegando, e então ele apareceu. Não era mais o homem de terno preto que eu conhecia. Satanás estava ali em pessoa, na sua forma real. 3 metros de altura, chifres dourados que brilhavam como ouro polido, olhos que pareciam lava derretida. Usava um terno Armani impecável, marca que estava bombando na época, mas a presença dele fez todos os equipamentos do estúdio começarem a trepidar. Meu caro Rafael, ele disse com uma voz que fez as janelas do prédio vibrarem. Você está indo devagar demais com o nosso projeto. Caminhou pela sala examinando meus equipamentos. Cada passo dele deixava uma marca de queimadura no chão do estúdio. 3 anos de trabalho e apenas 50 músicas corrompidas. Esperava mais de você. Tentei responder, mas as palavras não saíam da minha garganta. Estava literalmente paralisado de terror diante daquela criatura. Senhor, eu estou fazendo o melhor que posso, consegui murmurar finalmente. O estúdio está sempre cheio, as rádios estão tocando minhas produções. Não é suficiente, ele rugiu, e todas as lâmpadas do estúdio estouraram ao mesmo tempo. Ficamos no escuro, iluminados apenas pelo brilho vermelho que saía dos olhos dele. Quero que todas as rádios cristãs de São Paulo toquem nossas músicas até dezembro. Melodia FM, Aleluia, 93 FM, todas elas. Ele tirou do bolso interno do paletó um pergaminho antigo muito diferente daquele do nosso primeiro encontro. Este parecia feito de pele humana. Tinha uma textura estranha e um cheiro nauseante. Esta é sua nova missão, Rafael. Uma partitura especial que você vai usar nas próximas gravações. Desenrolou o pergaminho na minha frente e o que vi me deixou enjoado. Era uma partitura musical escrita com o que parecia ser sangue humano. As notas eram normais, mas havia símbolos estranhos entre elas. Quando esta melodia for tocada ao contrário, revelará blasfêmias terríveis contra o Nazareno, ele explicou sorrindo. Como assim ao contrário? Perguntei, ainda tremendo. Você vai gravar a melodia normalmente, mas com frequências invertidas de 528 Hz. Os ouvintes não perceberão conscientemente, mas o subconsciente deles receberá a mensagem. Ódio contra Deus, revolta contra a fé, desejo de abandonar as igrejas. Peguei o pergaminho com mãos trêmulas. O material estava morno, como se tivesse vida própria, e quando toquei nele senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço. Esta partitura
Deve ser usada em pelo menos 20 gravações até o final do ano. Ele continuou. E eu quero resultados visíveis. Jovens abandonando as igrejas, casais se separando, pastores entrando em depressão. E se eu não conseguir? Perguntei, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Ele se aproximou do meu rosto. O calor que emanava dele era como estar perto de um forno aberto. Então nossa parceria chegará ao fim, Rafael, e você conhece as cláusulas do nosso contrato sobre quebra de acordo. Naquele momento, todas as luzes voltaram a funcionar simultaneamente. Ele já não estava mais lá, apenas o cheiro de enxofre no ar e o pergaminho maldito na minha mão. Olhei para o chão e vi as marcas de queimadura onde ele havia pisado, marcas que permanecem até hoje naquele piso. Agosto de 2011 foi o mês que mudou tudo para mim. O Facebook estava começando a dominar o Brasil, todo mundo abandonando o Orkut para migrar para essa nova rede social. Era também o auge absoluto da música gospel no país. Artistas cristãos vendendo mais que sertanejos e funkeiros. Foi nesse contexto que recebi o convite mais importante da minha carreira até então. A gravadora Sony Music Brasil me contratou para produzir o DVD Unidos em Cristo, um projeto gigantesco com 10 dos maiores nomes do gospel nacional. O evento seria no Espaço das Américas, na Barra Funda, um local com capacidade para 8.000 pessoas. O cachê era de R$80 mil, dinheiro que eu nunca tinha visto na vida. Entre os artistas confirmados estavam alguns nomes que eu não posso revelar por questões legais, mas posso falar de 4 deles. Havia a cantora Débora, uma mulher de 32 anos com uma voz impressionante. João, um jovem de 23 anos de Osasco que tocava guitarra como ninguém. Marcos, um veterano de 45 anos que cantava há mais de 20 anos. E Priscila, de 28 anos, ex-católica convertida há 5 anos. A gravação estava marcada para sábado, 13 de agosto, começando às 19 horas. Cheguei ao Espaço das Américas às 14 horas para fazer os últimos ajustes nos equipamentos. Mixagem, som, iluminação. Tudo tinha que estar perfeito. Afinal, aquele DVD seria distribuído nacionalmente e poderia vender mais de 500 mil cópias. Durante os ensaios da tarde, estudei cada um dos 10 artistas. Observei suas personalidades, suas fraquezas espirituais. João parecia ter problemas com orgulho e vaidade. Marcos demonstrava sinais de ganância, sempre perguntando sobre dinheiro e contratos. Priscila tinha uma rebeldia mal resolvida contra autoridades. Débora parecia a mais equilibrada, mas percebi nela uma sede de reconhecimento. Às 18 horas, uma hora antes do show começar, inventei uma desculpa para descer ao subsolo do Espaço das Américas. Pessoal, preciso verificar alguns cabos no porão, disse para a equipe. Algum problema com o som? Volto em 30 minutos. Na verdade, eu tinha outros planos. Era hora de fazer o ritual mais importante da minha vida. O subsolo do Espaço das Américas é um lugar sombrio. Corredores estreitos, salas de depósito, tubulações expostas. Encontrei uma sala vazia nos fundos e comecei a preparar tudo. Tirei da minha mochila 4 bonecas de pano que eu tinha preparado especificamente. Cada uma representava um dos artistas que eu pretendia trabalhar espiritualmente. Acendi 4 velas pretas dispostas em formato de losango no chão frio de concreto. No centro, coloquei a partitura maldita que Satanás havia me dado em junho. Aquela escrita com sangue humano. Às 18 horas e 33 minutos, comecei a invocar os demônios específicos para cada artista. Asmodeus, demônio da luxúria e do orgulho, tome conta de João. Sussurrei, segurando a primeira boneca. Mamon, demônio da ganância e da avareza, domine Marcos. A temperatura da sala começou a cair drasticamente. Minha respiração estava saindo vapor no ar. Lilith, demônio da rebelião e da sedução, corrompa Priscila.
Para Débora, escolhi o mais poderoso. Lúcifer, príncipe das trevas, faça desta mulher sua serva. No momento que pronunciei essas palavras, todas as velas se apagaram sozinhas e uma presença terrível tomou conta da sala. Senti como se 1000 olhos invisíveis estivessem me observando no escuro. Quando acendi novamente as velas com meu isqueiro, as 4 bonecas estavam queimadas, como se tivessem sido atingidas por raios. Embrulhei os restos carbonizados num pano preto e subi correndo para o palco. Eram 19h05. O show estava atrasado, mas ninguém desconfiou do verdadeiro motivo. Durante a gravação, aconteceu algo que me assombra até hoje. No meio da terceira música, Aleluia ao Cordeiro, Débora parou de cantar de repente. Seus olhos ficaram completamente pretos. Não tinha mais nada de branco neles. Ela começou a levitar. Literalmente saiu do chão uns 30 centímetros, flutuando no ar por quase 15 segundos. O mais assustador foi que ela começou a cantar em aramaico antigo, palavras que eu reconhecia dos meus rituais. A plateia de 8.000 pessoas ficou em silêncio total. Alguns começaram a chorar sem saber por quê. Outros saíram correndo do local. Quando Débora voltou ao normal, não se lembrava de nada. Apenas que tinha sentido uma unção muito forte naquele momento. O DVD Unidos em Cristo foi lançado 3 meses depois e vendeu exatos 847.000 cópias, superando até mesmo álbuns da Sandy & Junior na época. Mas o preço desse sucesso estava apenas começando a ser cobrado. Dezembro de 2012, o ano que todo mundo falava sobre o fim do mundo maia. Gangnam Style, do Psy, dominava o YouTube, e eu estava no auge do meu sucesso como produtor gospel. Tinha um apartamento novo na Vila Madalena, carro importado na garagem e uma conta bancária que nunca parava de crescer. Naquela terça-feira, 18 de dezembro, estava assistindo Amor à Vida na Globo, quando minha vida mudou para sempre. Eram 21h47 quando senti aquela presença familiar no meu apartamento. Já fazia mais de um ano que Satanás não aparecia pessoalmente. Desde o ritual do Espaço das Américas, nossos encontros eram sempre telepáticos, mas desta vez era diferente. Ele chegou rindo, como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo. Meu caro Rafael, ele disse, materializando-se na minha sala, sentando no sofá como se fosse dono do lugar. 5 anos de parceria e você ainda não descobriu o verdadeiro motivo da nossa sociedade. Estava vestindo um terno cinza Armani e fumando um charuto cubano. Parecia um empresário celebrando um grande negócio. Como assim, senhor? Perguntei confuso. Achava que estava cumprindo perfeitamente minha parte do acordo. Já tinha corrompido mais de 200 músicas gospel, visto dezenas de artistas entrarem em depressão, famílias se separando por causa dos DVDs que produzi. Não estou entendendo. Ele tirou do bolso interno do paletó uma pasta de couro marrom, daquelas antigas de executivo. Rafael, você realmente achou que gastaria tanto tempo e energia com um garotinho revoltado de Santana? Abriu a pasta e espalhou várias fotos na mesa de centro, todas da minha mãe, Conceição. Sua mãe é o verdadeiro prêmio desta operação. Ele continuou sorrindo. Peguei uma das fotos. Era minha mãe saindo da igreja na Rua Voluntários da Pátria, carregando uma Bíblia debaixo do braço. Conceição Silva Santos, 58 anos, intercessora há 23 anos, uma das guerreiras de oração mais poderosas da Zona Norte de São Paulo. Senti um frio na barriga quando comecei a entender aonde aquilo ia dar. Ela ora 4 horas por dia, jejua toda segunda-feira e lidera um grupo de 30 intercessoras que se reúnem às quartas-feiras. Ele explicou folheando um dossiê completo sobre minha mãe. Conhece cada uma dessas mulheres pessoalmente. Maria da Penha, Joana, Rosa, Benedita,
Nos últimos 5 anos, seu grupinho de oração derrubou 3 terreiros de macumba na região do Tucuruvi. Ele continuou, e o tom de voz começou a ficar mais sério. Libertaram 127 viciados em crack através das campanhas de rua. Impediram a entrada de facções criminosas no bairro. Criaram uma barreira espiritual que está bloqueando nossos planos há anos. Olhei para outra foto. Minha mãe abraçada com várias senhoras idosas na frente da igreja. Reconheci algumas delas. Dona Aparecida, Dona Carmen, Dona Eunice. Mulheres simples que eu via toda semana quando visitava minha mãe, mas que aparentemente eram muito mais do que imaginava. 70% dos nossos projetos na zona norte de São Paulo são bloqueados por esse grupo. Beelzebu disse com ódio crescente nos olhos. Tentamos colocar pontos de drogas na região. As orações delas fazem os traficantes desistirem. Mandamos demônios atacar famílias. Elas organizam vigílias de libertação. É frustrante. Mas o que isso tem a ver comigo? Perguntei, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Ele se levantou do sofá e caminhou até a janela que dava vista para a rua Harmonia. Simples, Rafael. Você vai corromper sua própria mãe. Vai fazer ela perder a fé, abandonar as orações, talvez até negar a existência de Deus. Eu jamais faria isso, gritei sem pensar. Foi a primeira vez em 5 anos que contestei uma ordem dele diretamente. Minha mãe é a única pessoa que sempre me amou incondicionalmente. Nem por todo o dinheiro do mundo eu... Beelzebu se virou para mim com um sorriso macabro. Oh, Rafael, você realmente acha que tem escolha? Ele estralou os dedos e todas as fotos da mesa pegaram fogo simultaneamente. Se conseguirmos corromper Conceição através de você, dela que tanto confia, toda a barreira espiritual da região cairá. Estaremos livres para dominar a zona norte inteira. E se eu me recusar? Perguntei tremendo. Ele caminhou até onde eu estava e colocou a mão no meu ombro. Senti uma dor lancinante, como se garras estivessem perfurando minha pele. Então nossa parceria chegará ao fim, Rafael, e você conhece muito bem as cláusulas sobre traição no nosso contrato. Naquele momento entendi que nos últimos 5 anos eu não tinha sido o predador. Eu era apenas a isca. Todo o sucesso, todo o dinheiro, todas as músicas corrompidas. Tudo não passava de um longo e elaborado plano para chegar até a única pessoa que eu realmente amava. E o pior, eu tinha caído direitinho na armadilha como um peixe fisgado por um anzol dourado. A primeira semana de janeiro de 2013 foi tranquila. Eu ainda estava processando a revelação sobre minha mãe. Mas quando chegou junho daquele ano, minha decisão estava tomada. Era a época das manifestações na Paulista. Brasil inteiro protestando, WhatsApp começando a bombar, e eu finalmente tive coragem de dizer não para Beelzebu. Na segunda-feira, 10 de junho, às 23h15, liguei para o número que ele tinha me dado anos atrás. Não vou fazer isso, disse quando ele atendeu. Pode me matar, pode me levar para o inferno, mas não vou corromper minha mãe. Do outro lado da linha, ouvi uma risada gelada que durou quase 1 minuto. Rafael, Rafael, você realmente acha que é assim que funciona? Morte seria misericórdia demais para um traidor. No dia seguinte, terça-feira 11 de junho, começou o que eu chamo de os 40 dias de tormento. Às 3h da madrugada em ponto, fui acordado por um barulho ensurdecedor no meu apartamento. Todos os objetos da sala estavam voando, literalmente voando em círculos pelo ar. Pratos, copos, livros, controle remoto, como se uma tornado invisível tivesse invadido minha casa. Às 6h da manhã, quando tudo parava de voar, começava a segunda fase do ataque. Sentia unhas invisíveis me arranhando. Marcas vermelhas apareciam nos meus braços, no peito, nas costas. Não havia ninguém lá, mas as marcas eram reais, profundas, dolorosas, que sangravam de verdade.
Minha camiseta ficava rasgada e ensanguentada toda manhã. Ao meio-dia, era a vez dos sussurros. Vozes demoníacas falando blasfêmias no meu ouvido. Xingamentos contra Jesus. Zombarias sobre minha mãe. Descrições detalhadas de torturas que me esperavam no inferno. As vozes vinham de todas as direções. Do teto, das paredes, de dentro da geladeira. Não tinha como escapar delas. Às 18 horas, começavam as aparições visuais. Vultos sombrios nos cantos dos olhos. Figuras demoníacas se movendo pela casa quando eu não estava olhando diretamente. Se eu virasse a cabeça rapidamente, via por uma fração de segundo criaturas horríveis, desaparecendo atrás dos móveis. Meu apartamento tinha virado um portal do inferno. No 20º dia desse tormento, 30 de junho, meus vizinhos do apartamento 42 se mudaram. A síndica, Dona Maria, me procurou no corredor com cara de assombrada. Rafael, que diabos está acontecendo no seu apartamento? A noite toda ouvimos gritos, barulhos de objetos quebrando. Mas quando a portaria liga seu interfone, você não atende. O problema é que eu não estou gritando, Dona Maria. Respondi honestamente. Esses gritos não são meus. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido completamente. Filho, os gritos saem do seu apartamento às 3 da manhã todos os dias. Se não é você, então quem é? O pior era que Dona Maria estava certa sobre os gritos. Mas eu não conseguia explicar que eram os próprios demônios gritando no meu apartamento. Eles gritavam como se estivessem sendo torturados. E o som era tão alto que acordava o prédio inteiro. O elevador começou a parar sozinho no meu andar, mesmo quando ninguém tinha apertado o botão. As lâmpadas do corredor do 12º andar queimavam toda semana. O porteiro, seu João, subia para trocar as lâmpadas na segunda-feira. Na sexta-feira já estavam queimadas de novo. Nunca vi nada igual, ele comentava comigo. É como se tivesse alguma descarga elétrica constante só neste andar. Minha namorada Amanda, que eu estava namorando há 8 meses, me deixou no 30º dia. Rafael, você está possuído, ela disse chorando na porta do meu apartamento. Seus olhos estão diferentes. Às vezes ficam completamente pretos. Você fala línguas estranhas durante o sono. Eu não consigo mais. Perdi 15 quilos em 40 dias. Meu cabelo começou a cair em tufos. Toda manhã encontrava mechões inteiros no travesseiro. As pessoas na rua atravessavam para o outro lado quando me viam. Diziam que eu exalava um cheiro estranho, como enxofre misturado com carne podre. Meu próprio reflexo no espelho às vezes mostrava outra pessoa. No dia 20 de julho, desesperado, fui ao Hospital das Clínicas no centro de São Paulo. O Dr. Carlos Henrique me examinou por 3 horas. Exames de sangue, raio-x, tomografia, eletroencefalograma. Rafael, clinicamente você está perfeito, ele disse confuso. Não consigo explicar a perda de peso nem a queda de cabelo. É como se seu corpo estivesse reagindo a algo que a medicina não consegue detectar. Tentei explicar para o doutor sobre os ataques sobrenaturais, mas ele me receitou antidepressivos e me encaminhou para um psiquiatra. Estresse pós-traumático foi o diagnóstico oficial. Se ele soubesse que meu trauma era ter feito um pacto com o próprio diabo, no 39º dia de tormento, 19 de julho de 2013, eu estava pronto para me matar. Comprei uma corda na loja de materiais de construção da Rua Augusta. Tinha decidido que a morte era melhor que aquela tortura sem fim. Mas algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo. Algo que nem mesmo Beelzebub esperava. Era 8 de julho de 2014, véspera daquele fatídico 7-1 do Brasil na Copa do Mundo. O país inteiro estava tenso esperando o jogo contra a Alemanha. Ninguém imaginava a humilhação que viria no dia seguinte. Eu estava no 40º dia de tormento, com a corda já amarrada no ventilador do meu quarto.
tinha assistido o Jornal Nacional falando sobre os protestos pós-Copa e estava pronto para acabar com tudo. Eram exatamente 14 horas e 58 minutos quando comecei a subir na cadeira. Minha mãe não sabia de nada. Eu tinha mentido para ela durante meses, dizendo que estava viajando a trabalho. Conceição continuava orando por mim todos os dias, sem imaginar que seu filho estava sendo torturado por demônios 24 horas por dia. Coloquei a corda no pescoço e fechei os olhos. "Mãe, me perdoa", sussurrei para o vazio. Não consegui ser o filho que a senhora merecia. Estava prestes a chutar a cadeira quando algo extraordinário aconteceu. Às 15 horas em ponto, o horário exato em que Jesus morreu na cruz. Uma luz sobrenatural invadiu meu apartamento. Não era como a luz do sol ou de uma lâmpada. Era uma luz viva, pulsante, que parecia ter personalidade própria. A claridade era mais intensa que as luzes do estúdio da Record, mais brilhante que qualquer coisa que eu já tinha visto na vida. Todos os demônios que estavam no apartamento começaram a gritar e fugir. No centro dessa luz, apareceu uma figura que reconheci imediatamente, mesmo nunca tendo visto antes. Jesus Cristo estava ali, em pé na minha sala, com uma presença tão poderosa que fez meu apartamento inteiro tremer. Ele usava uma túnica branca que brilhava como diamante e tinha marcas visíveis de pregos nas mãos e nos pés. "Rafael", ele disse com uma voz que ecoou até a rua Augusta lá embaixo. A voz tinha a força de um trovão, mas ao mesmo tempo era infinitamente amorosa, como se contivesse todo o amor do universo em cada palavra. "Desci ao inferno para te resgatar, filho. Teu pacto está cancelado pelo meu sangue." Caí da cadeira no mesmo instante e comecei a chorar desesperadamente. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Eram 7 anos de dor, culpa e remorso saindo de uma vez só. "Senhor, eu pequei demais." Consegui balbuciar entre os soluços. "Corrompi sua música, destruí vidas, fiz pacto com o diabo. Não mereço perdão." Jesus se aproximou de mim e colocou sua mão na minha cabeça. O toque dele era como fogo e água ao mesmo tempo. Queimava todas as marcas demoníacas do meu corpo, mas refrescava minha alma de uma forma indescritível. "Rafael, meu sangue purifica de todo pecado. Não existe maldade maior que minha misericórdia." Naquele momento, senti uma quentura sobrenatural percorrer todo o meu corpo. Era como se correntes invisíveis estivessem sendo quebradas. Cada pacto, cada maldição, cada marca demoníaca sendo desfeita pelo poder dele. Os 3 riscos no meu pulso, que estavam lá há 7 anos, desapareceram completamente na minha frente. "Mas, Senhor, como o Senhor pode me perdoar?" Perguntei ainda chorando. "Eu escolhi o mal conscientemente, traí sua música, fiz seus filhos sofrerem." Jesus sorriu com uma ternura que derreteu meu coração endurecido. "Rafael, vim buscar exatamente quem está perdido. Tua mãe nunca parou de orar por ti." Foi então que entendi. Durante todos esses anos de trevas, minha mãe Conceição nunca tinha desistido de mim. Mesmo quando eu me afastei dela, mesmo quando parei de visitá-la, ela continuava jejuando e orando pela minha libertação. As orações dela tinham furado o véu do inferno e chegado até o trono de Deus. "Tenho uma missão para ti", Jesus continuou. "Usarás o conhecimento que adquiriste nas trevas para alertar meu povo. Muitos estão sendo enganados como tu foste, mas agora serás meu soldado na linha de frente desta guerra espiritual." Senti sua mão tocar meu peito e uma paz inexplicável tomou conta de todo o meu ser. Quando a luz começou a diminuir, Jesus falou as últimas palavras que mudaram minha vida para sempre. "Rafael, eu te amo desde antes da fundação do mundo. Teu nome está escrito no livro da vida, e nada nem ninguém pode apagar o que eu escrevi." Naquele momento todos os demônios fugiram gritando para nunca mais voltar.
A guerra tinha acabado e eu finalmente estava livre. Hoje é 22 de agosto de 2025 e já faz mais de 10 anos que Jesus me libertou naquele 8 de julho de 2014. Moro agora no Brás, perto do Memorial da América Latina, num apartamento simples de 2 quartos que divide com minha mãe Conceição. Ela tem 71 anos hoje, continua orando 4 horas por dia e é minha maior parceira nesta missão que Deus me deu. Trabalho como técnico de som na Rádio Aleluia 106. 3 FM, uma pequena emissora evangélica na zona leste de São Paulo. É lá que uso meu conhecimento das trevas para proteger o povo de Deus. Já identifiquei e bloqueei 23 canções que chegaram na nossa programação carregando frequências demoníacas. Quando uma música suspeita chega, meu espírito imediatamente discerne algo errado. O teste que faço é simples, mas eficaz. Coloco a música para tocar de trás para frente em velocidade normal, usando um software que desenvolvi especificamente para isso. Se escuto blasfêmias, xingamentos ou invocações demoníacas, na versão invertida, a música vai direto para o lixo. Já salvei milhares de ouvintes de serem corrompidos sem saber. Mantenho um canal no YouTube chamado Rafael Alerta Gospel, que hoje tem 184 mil inscritos. Todo domingo posto vídeos alertando sobre músicas, artistas e gravadoras suspeitas. Não posso revelar nomes específicos por questões legais, mas dou dicas suficientes para quem tem discernimento entender. Meus vídeos mais assistidos têm mais de 2 milhões de visualizações. A investigação mais chocante que fiz nos últimos anos envolve uma gravadora famosa de Barueri. Consegui infiltrar um informante lá dentro. Um irmão em Cristo que trabalha como segurança e me passa informações sigilosas. Descobri que eles ainda fazem rituais satânicos no subsolo do prédio, sempre às quartas-feiras de madrugada. Tenho em mãos 17 áudios comprometedores gravados pelo meu informante. São conversas entre executivos da gravadora e consultores espirituais, que, na verdade, são bruxos de alto escalão. Eles discutem abertamente sobre como trabalhar espiritualmente determinados artistas para garantir sucessos nas paradas de música cristã. O mais assustador é descobrir quantos cantores famosos ainda fazem pactos hoje em dia. Não é coisa do passado. Está acontecendo agora, em 2025. Tenho uma lista com 31 nomes de artistas gospel que venderam suas almas por fama e dinheiro. Alguns você ouvia ontem mesmo no rádio do seu carro a caminho do trabalho. Em outubro de 2025, vou lançar meu livro O Lado Oculto do Louvor, pela editora Central Gospel. Será um relato completo da minha história, mas também um manual de discernimento para cristãos. Vou revelar 47 técnicas que as trevas usam para corromper música cristã e ensinar como identificar cada uma delas. No livro, também exponho uma rede internacional de produtores satanistas infiltrados na música gospel mundial. Não é só no Brasil. Estados Unidos, Coreia do Sul, Nigéria, Argentina. É um movimento organizado para corromper a adoração cristã globalmente. Tenho contatos que me passam informações de outros países. Minha mãe Conceição se tornou uma intercessora ainda mais poderosa depois da minha libertação. Ela lidera agora 67 mulheres que se reúnem na nossa casa toda quarta-feira para orar especificamente pela purificação da música gospel brasileira. O grupo se chama Guerreiras da Adoração Pura e já vimos resultados impressionantes. 3 gravadoras grandes mudaram de direção espiritual depois das nossas campanhas de oração. 5 artistas que estavam envolvidos com o ocultismo se converteram genuinamente e me procuraram pedindo ajuda para quebrar seus pactos. Dezenas de músicas amaldiçoadas foram retiradas das plataformas digitais depois que expusemos suas verdadeiras origens. Mas sei que a guerra está longe de acabar.
A cada dia, aparecem novos artistas dispostos a vender suas almas por 15 minutos de fama. Por isso dedico minha vida a alertar o povo de Deus. Teste os espíritos, ore antes de ouvir qualquer música e cuidado com artistas que fazem gestos estranhos no palco ou mencionam anjos de forma excessiva. Podem estar se referindo aos anjos caídos. A verdade está vindo à tona e nada conseguirá detê-la.